Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega. É com imensa alegria e satisfação que estamos juntamente com os irmãos para darmos continuidade ao nosso projeto da leitura bíblica, um capítulo por dia, e hoje coube-nos comentar sobre o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ele encerra o capítulo 3 falando sobre a volta de Cristo e juntamente com ele os seus santos e anjos que participarão da sua segunda vinda. O termo finalmente que Paulo começa no capítulo 4 não significa que Paulo estivesse chegando a uma conclusão que ele terminou no capítulo 3. Pelo contrário, o apóstolo usa esse termo como uma transição para a principal seção da carta que trata da doutrina e da aplicação à vida. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo lidou com os leitores como uma ama que cuida carinhosamente dos seus filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Agora, nestes 2 últimos capítulos, ele os encoraja e exorta com a autoridade de um pai. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 e 2. Paulo normalmente usa o verbo andar como uma descrição da vida cristã. A vida cristã não somente começa com fé, mas continua como uma caminhada diária de fé. Assim, como as pessoas dependem de seus membros para sustentá-las em cada passo, os cristãos caminham na dependência de Deus. Assim como a caminhada tem uma direção, a vida cristã também tem. Os cristãos devem andar como gentios que não são salvos. Pelo contrário, devem andar de maneira digna do chamado que receberam de Deus. Efésios 4:1. João exorta os cristãos a andarem na luz, ou seja, na vontade revelada de Deus, como ele escreveu em 1 João capítulo 1, versículo 7, a parte A: se andarmos na luz, como ele na luz está. Do versículos 3 a 8, o apóstolo Paulo, ele destaca um grande problema para a igreja primitiva. Era manter a pureza sexual. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, versículo 9 a 11, as religiões pagãs muitas vezes justificavam a prostituição como parte de seus ritos, e a cultura romana antiga tinha alguns limites sexuais. Em contrapartida, Paulo exortou contundentemente os tessalonicenses a não participarem de nenhuma atividade sexual fora do casamento. Ele os fez se lembrarem de que o corpo humano é templo de Deus e deve ser mantido santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20. Devemos honrar nosso corpo como algo criado por Deus e santificá-lo de acordo com sua finalidade santa. Os cristãos devem ter um desejo pessoal pela pureza sexual maior do que o desejo que o mundo tem por experiências sexuais. O envolvimento sexual fora do casamento desonra a Deus e ao cônjuge ou ao futuro cônjuge de uma pessoa e até o próprio corpo dela. Há sempre um preço a ser pago, pois Deus muitas vezes permite que os cristãos colham aquilo que semeiam. Do versículo 6 a 8, o apóstolo diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Muitas palavras precisam ser explicadas aqui. Primeiro, o significado literal de oprima é passar do limite, violar lei. Nesse contexto é óbvio que significa violar esta lei moral. Segundo, se violar esta lei moral, o indivíduo irá, por causa desse fato, enganar seu irmão. Essa palavra
tem a denotação, a ação de roubar ou atrair alguém por causa da ganância. Em negócio algum, uma análise profunda do texto original do Novo Testamento permite-nos ver somente um significado aqui. Não é apenas algum negócio que está em questão, mas especificamente esse negócio que foi mencionado, a atividade sexual imoral. A imoralidade sexual, ela é tratada nas Escrituras Sagradas, embora os tessalonicenses estivessem vivendo em uma cultura sobrecarregada com apelos sexuais, haja vista que havia a deusa da fertilidade e havia a deusa do sexo. Paulo apelou para que eles se abstivessem da prostituição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. De acordo com a Bíblia, o que é exatamente prostituição? Segue um breve resumo. O que é prostituição? De acordo com a palavra grega usada por Paulo, é o termo de onde vem a palavra pornografia, porneia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. É um termo amplo que inclui qualquer atividade sexual ilícita. Quais são as atividades sexuais que as Escrituras proíbem? A concupiscência pode ser um desejo ardente de possuir alguma coisa, mas em contextos sexuais é definida como desejo pecaminoso de sexo ilícito. A concupiscência é proibida pelas Escrituras porque dá origem ao pecado, que leva à morte. 1 Tessalonicenses 4, versículo 5, Mateus capítulo 5, versículo 28 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Adultério é o sexo extraconjugal. É estritamente condenado nas Escrituras. A seriedade deste pecado é ilustrada pelo fato de ele estar incluído nos 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 14. É justificar a pena de morte sobre a lei do Antigo Testamento. Levítico capítulo 20, versículo 10. O livro de Provérbios afirma que ele destrói a alma de quem tem essa culpa. Provérbios capítulo 6, versículo 32. O incesto, relação sexual com um parente próximo e não com o cônjuge, é proibido e, segundo a Bíblia, merece a pena de morte. Levítico capítulo 18, versículos 6 a 18, e Deuteronômio capítulo 20, versículos 22 e 23. O homossexualismo, relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo, é categoricamente condenada em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento. Levítico capítulo 18, versículos 22, Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Bestialismo é a relação sexual com um animal. Esse desvio do comportamento sexual é ilícito na Bíblia. Era punido com a morte na antiga nação de Israel. Êxodo capítulo 22, versículo 19 e Levítico capítulo 18, versículos 23. A Bíblia tem uma visão puritana do sexo? De forma nenhuma. O sexo dentro do casamento é visto como uma boa dádiva de Deus a ser desfrutada e celebrada pelo marido e pela sua esposa. Provérbios 5, versículos 15 a 20, Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Como o cristão permanece puro em um mundo impuro? Quando vivem com cuidado de acordo com a palavra de Deus. Salmos 119, versículo 9, e aguardam no coração. Salmos 119, 11. Quando fazem a escolha consciente de não cobiçar. Jó 31, 1. Quando andam sob o controle do Espírito Santo.
Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 25. Quando fogem das tentações sexuais e seguem a justiça. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. O texto dá o sentido de que quando um homem não vive com sua esposa como ele deveria, mas em vez disso comete adultério, ele deve saber que violou a lei e defraudou seu irmão nisso, merecendo a vingança de Deus. Para mostrar a seriedade desse pecado, Paulo faz alusão ao Salmo 94, versículo 1, no qual Deus é chamado de Deus a quem pertence a vingança. Observe que, de acordo com o versículo 7, esse tipo de conduta é o oposto de santificação e é chamado de imundícia. Ser santificado segundo a vontade de Deus deverá significar ser puro ou limpo. Também nessa questão, rejeitar a santificação é rejeitar Deus e o ministério do Espírito Santo. Santidade, do termo agiosune, de acordo com Strong, página 42, o processo, qualidade e condição de uma disposição sagrada e a qualidade da santidade na conduta pessoal. É o princípio que separa o crente do mundo. A agiosune nos consagra ao ministério de Deus no corpo e na alma, encontrando realização em dedicação moral e uma vida comprometida à pureza. Ela faz com que cada componente de nosso caráter seja submetido à inspeção divina e receba sua aprovação. Santificação, também do grego agiasmos, o termo grego usado para santificar, significa separar para uso especial de Deus, distinguir daquilo que é comum, consequentemente torna-se semelhante a Deus, que se distingue de todas as demais coisas e, portanto, é santo. A palavra grega usada para santificar refere-se a um processo que é perfeito, em princípio, embora não tenha ainda sido realizado. Ainda que não sejamos completamente santos, é exatamente assim que Deus nos considera. Hebreus capítulo 10, versículo 10, onde a palavra santificados está em um tempo que indica o resultado presente de uma ação do passado. Mostra isso. Portanto, Cristo nos santificou por meio do seu único sacrifício, uma santificação instantânea e contínua, santificando-nos durante nossa caminhada cristã, uma santificação progressiva. Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, santificou-nos e agora, por intermédio de seu Espírito, continua operando em nós essa santificação. A santificação foi feita de uma vez por todas, mas seu efeito ainda continua atuando nos que estão sendo santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14, conforme a Nova Versão Internacional. Os cristãos tessalonicenses, eles já tinham um bom histórico de que amavam uns aos outros, mas pela vontade de Paulo, esse amor deveria progredir cada vez mais. Esse era o mandamento de Jesus. João capítulo 13, versículo 34, 36, 35, e é uma base importante para o evangelismo. Em um mundo cheio de indivíduos que só pensam em si mesmos, o amor genuíno dos cristãos deve atrair outros à fé. Versículos 11 e 12. Resumindo suas instruções anteriores, Paulo exortou os cristãos tessalonicenses a procurarem viver quietos, não se referindo a uma falta de atividade, mas em vez disso, a uma tranquilidade interior e paz
condizentes com a fé. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Eles não deveriam ocupar-se com a vida dos outros, mas deveriam tratar dos seus próprios negócios. Normalmente, as pessoas que se ocupam com assuntos de outras pessoas não cuidam bem daquilo que diz respeito a elas. A casa de um cristão deve estar em ordem como testemunho para outros. Paulo também exortou os tessalonicenses a trabalhar com as próprias mãos como ele havia feito entre eles. Tessalonicenses 2:9. É possível que, por causa do seu entusiasmo com a volta do Senhor, alguns tessalonicenses tivessem ficado ociosos. É possível também que tivessem sido influenciados pela aversão geral, que tivessem sido influenciados pelos gregos, pelo trabalho físico. Mas Paulo admoestou os cristãos a serem trabalhadores dedicados e produtivos, para que pudessem honrar o nome de Cristo. Os cristãos devem trabalhar com dedicação e ser produtivos. Não trabalhar com afinco é um testemunho negativo para o mundo. Isto também gera uma dependência prejudicial de outros cristãos. Paulo deu um bom exemplo em seu trabalho como construtor de tendas. No versículo 13, já dormem, uma metáfora que o apóstolo utilizou para a morte. Embora Paulo tivesse ensinado aos tessalonicenses acerca da volta de Cristo enquanto estava com eles, parece que Timóteo havia deparado com outras perguntas sobre o assunto, possivelmente levantadas por causa da morte de alguns dos novos convertidos. Em resposta a essas perguntas, o apóstolo afirmou que queria que eles fossem informados e também fossem conformados com a esperança de ver novamente seus entes queridos. Essa era uma esperança que os vizinhos pagãos dos tessalonicenses não tinham. No versículo 14, essa esperança que Paulo fala no versículo 13 para os cristãos mortos era tão certa quanto o fato da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo diz que aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A partir dessa afirmação, alguns deduzem que os cristãos que já morreram ficam inconscientes até a segunda vinda. Mas a Bíblia mostra que estamos ausentes de nosso corpo. Presente é estarmos presentes com o Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 e Filipenses capítulo 1, versículo 23. Consequentemente, quando um cristão morre, é o corpo que dorme. A alma vai para o céu. Portanto, quando Cristo voltar, ele precisará trazer com ele do céu para a terra a alma dos cristãos que morreram, confirmando que eles estavam antes na presença de Deus. Essa volta de Cristo também é física e corporal. Embora Cristo esteja presente por toda parte em sua divindade, de acordo com Mateus 28:20, e habite no cristão, João 14:23. A vinda física de Cristo do céu para a terra, a fim de receber os cristãos, será um evento apoteótico. Paulo acreditava que Cristo pudesse vir enquanto ele ainda estivesse vivo, e os tessalonicenses também. Precederemos os que dormem. É óbvio que a preocupação dos tessalonicenses era que os cristãos que haviam morrido deixassem de ver a glória associada à volta de Cristo para a igreja. Paulo responde à pergunta deles ao afirmar que, na verdade, aqueles que estavam mortos, eles iriam antes, no versículo 16, dos que vivem na terra. Acompanhando a descida de Cristo do céu estará
a voz de um arcanjo, talvez Miguel, que é descrito como líder do exército de Deus, de acordo com Daniel 10, versículo 13 e 21, Judas capítulo 9, Apocalipse 12, versículo 7 a 9. O outro anjo mencionado nas Escrituras é Gabriel, que recebe um papel importante como mensageiro de Deus. Daniel capítulo 8, versículo 16, Lucas capítulo 1, 19 a 26. A voz do arcanjo será de triunfo por causa da grande vitória na volta de Cristo, chegando ao clímax de milhares de anos de conflito espiritual com Satanás. O último sinal será a trombeta de Deus, os três elementos que consistem no alarido do próprio Senhor, na voz de um arcanjo e na trombeta de Deus, talvez sejam eventos distintos ocorrendo em rápida sequência. A ressurreição é uma doutrina central da fé cristã, incluindo a ressurreição de Cristo e, por fim, a ressurreição de todas as pessoas. A resposta à pergunta sobre como os mortos podem ressuscitar quando o corpo deles estiver totalmente deteriorado não é um problema para o Deus sobrenatural que criou o mundo e tudo que nele há. Evidentemente, a ressurreição trará uma nova realidade à existência humana glorificada, como confirma 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53. O corpo ressurreto dos cristãos será semelhante ao de Cristo ressurreto, 1 João 3,2. Incorruptível e imortal, todos poderão ser reconhecidos como foi Cristo. Quando Paulo fala de que os mortos serão primeiros, ele está dizendo que eles morreram, o corpo descansou no túmulo, dorme no túmulo, não importa a decomposição da forma física, mas a alma e o espírito retornaram a Deus. E quando Cristo vier para buscar a sua igreja, estes que morreram e que vão vir com Cristo, eles irão unir-se aos corpos que ressuscitarão, incorruptíveis. E os que estiverem vivos naquele momento serão transformados. Aí juntos, todos subirão ao encontro do Senhor para encontrar o Senhor nos ares. Versículo 17. Os cristãos vivos serão arrebatados com os outros cristãos nas nuvens para se encontrarem com o Senhor nos ares. É provável que nas nuvens se refira às nuvens atmosféricas que também estarão presentes na segunda vinda. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ou talvez as multidões ressurretas que são mencionadas como uma nuvem, Hebreus 12, 1. Na Bíblia, o Senhor muitas vezes é acompanhado de nuvens, manifestando sua glória. Salmos capítulo 68, versículo 4, capítulo 97, versículo 2. O resultado importante é que estaremos sempre com o Senhor. A maravilhosa verdade descrita nos versículos 13 a 17 deve ser um consolo para os Tessalonicenses e para todos os cristãos. Eles se enganaram ao pensar que somente aqueles que estivessem vivos no momento da volta de Cristo testemunhariam a glória desse retorno triunfal e participariam dela. O fato é que os cristãos que morreram ressuscitarão primeiro e assim irão ao encontro de Cristo nos ares. Observe que Paulo espera uma resposta prática e imediata para este grande ensino doutrinário acerca da segunda vinda. Os Tessalonicenses deveriam lembrar uns aos outros dessa verdade como uma fonte de consolo diante da morte. A frase, ela está no presente, indicando que pensar a cada dia que o Senhor pode voltar a qualquer momento
deveria ser um constante consolo para nós. Queridos, quantos entes queridos nossos morreram na fé e na esperança da redenção em Cristo. Cremos pela palavra de Deus que a alma e o espírito retornaram a Deus. O corpo está aguardando o dia da ressurreição. Mas a Bíblia nos mostra que estes que estão lá nos céus, não sei em que região nos céus, mas o certo é que quando Cristo vier, eles virão juntamente com Cristo e eles irão unir-se ao corpo que será ressuscitado incorruptível, e todos aqueles que estão vivos irão ser transformados. E aí, queridos, poderemos contemplar o grande esplendor da gloriosa vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Podermos contemplar o grande e glorioso poder de Deus ao juntar pó com pó, formar osso, depois colocar carne, nervos, pele e da vida, transformar os que estão vivos e arrebatá-los aos ares para encontrar com o Senhor, para poder estar para sempre com o Senhor. Que Deus avive a nossa fé, aumente a nossa esperança e que mantenhamos firme a nossa confiança na fidelidade de Deus e na promessa da sua palavra. Ele prometeu que ele voltará para nos buscar. Breve ele virá. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.